A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, em votação simbólica, o regime de urgência para o projeto de lei que pretende acabar com os descontos de associações e entidades nos benefícios pagos a aposentados e pensionistas do INSS. A proposta ataca diretamente a fonte das fraudes detectadas pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União no último mês, que estimam um prejuízo ali mais de 6 bilhões de reais entre 2019 e 2024. O presidente da Câmara, Hugo Mota, tem defendido que o Legislativo avance em uma agenda para coibir essas fraudes no INSS. A ideia é criar um pacote antifraude, reunindo um grupo de propostas para impedir as fraudes do Instituto. Levi, foi um grande acordo, costurado para a aprovação desse regime de urgência. A proposta ainda não tem um relator. Qual que é o trâmite agora? E o que seria esse pacote antifraude ali defendido pelo Hugo Mota? Então, Letícia, esse é um projeto que reúne mais de 50 propostas aí nesse mesmo tema que foram apresentadas nas últimas semanas pelos deputados, depois que foi revelado esse escândalo do INSS, Agora, com a aprovação da urgência, isso significa que o projeto já fica pronto para ser votado pelo plenário da Câmara, que reúne ali os 513 deputados, sem ter que passar por nenhuma comissão ou sem ter que cumprir por nenhum prazo regimental. Se os deputados quiserem votar hoje, por exemplo, eles podem. Agora, a expectativa é que essa votação aconteça na semana que vem, justamente por isso que você falou. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele quer aprovar não só essa proposta, como um pacote antifraudes do INSS. Então, nesses próximos dias vão ser discutidas com os líderes partidários ali da Câmara outras pautas também relacionadas a esse tema, para que se faça uma votação conjunta na próxima terça-feira ou na quarta-feira da semana que vem, para que seja aprovado aí um conjunto de medidas mais robusto. Inclusive, alguns partidos até já disputam a relatoria desse projeto, que é o carro-chefe, desse conjunto de propostas para proibir de uma vez por todas esses descontos do INSS que foram alvos de fraudes aí nos últimos anos. E é uma aposta aí do presidente Hugo Mota. A expectativa é que, sendo aprovado pela Câmara, passe rapidamente também pelo Senado, O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também deve dar agilidade nesse processo. E aí não demore também para ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que na legislatura passada, de 2019 a 2022, o Congresso tentou também impor algumas regras ali para controlar esses descontos feitos pelas associações. Tentou se colocar, por exemplo, uma fiscalização anual, uma revisão anual desses descontos, mas no fim das contas o que foi aprovado e sancionado foi até um afrouxamento dessas regras. Agora, os próprios governistas apostam nesse pacote aí para estancar um pouco dessa sangria da imagem do governo Lula em toda essa história, porque esse texto aí, passando com a agilidade que se imagina que ele vai ser aprovado, é pelo menos uma garantia de que esse tipo de desconto não vai mais acontecer e, portanto, que esse tipo de fraude já não vai mais acontecer. Apesar de que o estrago já está feito, tanto no bolso dos aposentados, que é o mais importante, como também na imagem do próprio governo. É ano de eleição, Levi? Todo mundo quer resolver esse problema. E a gente tem falado aqui já tem algumas semanas sobre a instalação da CPMI do INSS. Em que pé que está isso? A gente tem visto um governo que tem tomado ali medidas só depois que essas cobranças acontecem, como foi o caso agora de abrir o atendimento presencial para quem foi lesado. Até então era só pelo aplicativo. A gente viu isso, que o governo entendeu agora que não adianta um sistema digital se a gente tem uma população, principalmente a mais vulnerável, que foi atacado pelo INSS, é a população que não conhece, não consegue acessar essas formas digitais. E a gente tem visto essas divergências no governo sobre as medidas práticas, sobre do que vai acontecer, mas também sobre as articulações políticas, Inclusive, alguns governistas têm até usado esse pacote antifraudes como uma justificativa para, pelo menos, adiar a instalação da CPMI do INSS, falando, olha, a prioridade agora tem que ser esses projetos, porque esses projetos vão ter
um efeito prático na vida das pessoas, né, para garantir que esses descontos não voltem a acontecer. Depois disso, talvez a gente possa pensar numa CPMI. Agora, e é um entendimento também adotado nesse momento, tanto pelo Hugo Mota como pelo Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre até já informou o presidente Lula de que ele pode, no máximo, ali, segurar um pouco essas articulações pela CPMI, mas ele não consegue barrar a criação desse colegiado. Então, é uma questão de tempo. Os governistas já reconhecem que a articulação da oposição ganhou força nas últimas semanas, né? Envolve também vários setores do centro e da centro-direita, até um pouco da centro-esquerda também, e com isso vem tentando reduzir alguns possíveis danos. Alguns líderes até do próprio PT, principalmente no Senado, já têm até adotado um discurso de apoiar publicamente a criação desse colegiado, vem tentando aí negociar, por exemplo, pela escolha do relator dessa futura CPMI, que sempre é uma figura central ali nos trabalhos e é quem vai dar o tom de qual vai ser o direcionamento dessas investigações que vão ser feitas pelos parlamentares. Já se falou, por exemplo, em colocar a deputada Tabata Amaral, do PSB, que é da base governista, na relatoria, né? Mas uma ideia que certamente tem uma resistência muito grande da oposição, e aí já vão sendo traçadas as primeiras estratégias, né? O governo vai explorar muito o fato de que as fraudes começaram em 2019. Ontem, por exemplo, o ministro da AGU, Jorge Messias, ele já deu o tom. Ele falou, olha, o governo Bolsonaro ficou 4 anos e não fez nada, enquanto o governo Lula foi quem iniciou, de fato, essa investigação. Então, ele até usou o termo que Bolsonaro colocou para debaixo do tapete, enquanto foi Lula quem investigou esses desvios. Agora, o governo também vai ter que responder nessa CPMI, né, que a oposição vai bater muito, no fato de que as fraudes aumentaram bastante de 2023 para cá, foi um aumento exponencial, e aí os aposentados acabaram tendo um prejuízo muito maior durante esses anos da gestão do presidente Lula. Então, o que a gente tem visto é o governo recalculando rota com o crescimento dessas articulações pela CPMI e tentando ali fazer uma redução permanente de danos. O Levi falou bem, o Jorge Messias falou, né, que acontecia no governo anterior, as investigações ali da Polícia Federal, da Procuradoria aponta que poderia acontecer esses desvios ali desde 2016, então é realmente um problema que perpassa os governos, mas como o Levi falou, cresceu de forma exponencial, foi realmente nesse governo. E sobre essa questão ali de recalcular a rota, é o que eu falei antes, é sempre o governo correndo atrás, depois a questão acontece, parece que não consegue prever ali, é um ano de eleição, todo mundo quer ser o pai, quem que vai solucionar esse problema? Já aconteceu, então tem que ter uma solução, e foi o que a gente viu na questão ali do PL da anistia também. O governo não acreditava que a base ia assinar ali o requerimento de urgência para esse projeto tramitar, quando viu, assustou. Tinha mais da metade, sim, mais de 50% lá das assinaturas também era de parlamentares da base. O governo que talvez não consegue antecipar essas jogadas. Mas, Levi, só para a gente terminar, quem foi lesado quer saber como que está essa discussão ali sobre o ressarcimento. O que tem feito efetivamente? Alguns membros ali da base do governo têm dito que uma CPMI pode atrapalhar esse processo, o que parece ser mais uma narrativa política, por conta de todo um desgaste mesmo que uma CPMI pode causar para o governo já mal avaliado como é esse Lula 3. Mas, de fato, o que a gente sabe de concreto sobre esse ressarcimento dos recursos? Porque a gente sabe, tem uma crise, né, agora, então tem que ressarcir essas pessoas, o ressarcimento faz parte desse projeto ali de como contornar toda essa crise, né? Não é à toa que, desde que estourou esse escândalo, esse assunto do reembolso tem sido tratado com prioridade pelo governo Lula. O presidente Lula já fez algumas reuniões com o novo presidente do INSS, o novo ministro da Previdência Social e outras lideranças ali do governo, para tentar encontrar a melhor forma e a forma mais ágil. O governo já soltou algumas orientações aí aos aposentados e pensionistas, né, de acessar o aplicativo Meu INSS, caso essa pessoa tenha sofrido com algum desconto nos últimos dias,
nos últimos anos, melhor dizendo. Isso vai ser informado a ela, e aí no aplicativo ela tem a opção de dizer que não reconhece aqueles descontos que foram feitos no salário dela nos últimos anos. E aí, nesse caso, né, o INSS envia essa notificação para a entidade associativa que fez esse desconto, e aí essa entidade tem um prazo de 15 dias para comprovar que havia um vínculo com aquele segurado, com aquela pessoa. Caso contrário, essa entidade vai ter que fazer o reembolso dessa pessoa. E aí a AGU ela entrou com uma ação pedindo bloqueio de bens e de pessoas físicas, né, referentes a 12 entidades associativas. Lembrando que no total são 41 associações que fizeram esses descontos aí nos últimos anos. O governo até fala ali que as investigações mostram que nem todas essas associações praticaram fraude, só uma parte delas, ou talvez a maioria delas, mas que não teriam sido todas. Mas, por enquanto, dessas 41, só 12 foram alvo dessas investigações do governo. E aí o que o governo aposta é que, bloqueados esses bens dessas associações e dos dirigentes, daí se tira o dinheiro para pagar os aposentados. Tem sido uma preocupação muito grande também, né, de não tirar dos cofres públicos, ou seja, né, em última instância, do dinheiro pago ali pela população para ressarcir essas pessoas. Agora, esse caminho ainda levanta várias dúvidas, até porque as entidades também vão adotar ali estratégias para não ter que fazer esse pagamento de uma vez. Então, ainda existem mais dúvidas do que certezas sobre esse projeto. Por isso mesmo, como você citou, o governo vai abrir frentes também para atendimento presencial, afinal, não é todo mundo nessa faixa etária, nesse público, que tem um acesso facilitado a essas tecnologias, a esses aplicativos. E aí o governo tem nesse ressarcimento como uma aposta, nesse caso, para reduzir esse dano de imagem. Se nesse meio tempo vem a CPMI, e aí com certamente depoimentos de pessoas ligadas ao governo, o que pode trazer novos desgastes, traz esse risco até do caldo entornar um pouco mais ali para o Palácio do Planalto. Aí está a grande preocupação do presidente Lula, ele que apostava em outras pautas para recuperar popularidade, né, a questão do imposto de renda, por exemplo, mas está tendo aí essa pedra bem grande no sapato para recuperar essa imagem junto a uma parte da população.